Boa noite a todos. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Bom, como nós sempre começamos, vamos passar os nossos tradicionais recadinhos. Chovendo forte aí. Bom, já temos as nossas palestras que vão ser na semana que vem, a partir do dia 29, terça-feira. Dia 29/10, terça, às 20h15. Joshua, a história de um reencontro, com a Luísio Rocha. No dia 30/10, quarta, às 14 horas, o tema será Almas Gêmeas, do livro O Consolador, com Inês Vendramin. E na próxima quinta, aqui no nosso trabalho, às 20h15, Ser Feliz dá Trabalho, com a Silvia Regina de Lúcia. É interessante, né? É trabalhoso ser feliz? Por que será que dá trabalho ser feliz, hein? Será que é porque nós nunca estamos satisfeitos com nada? Bom, enfim, vamos lá. A Silvia vai explicar isso para vocês melhor. Já tivemos, né? As comidinhas já foi. E já iniciamos nossa campanha de sacolas de Natal. As sacolinhas de Natal estão disponíveis para retirada a partir do dia 22 de outubro. Desde terça-feira já está disponível aí as sacolinhas de Natal. Neste ano, aceitaremos sacolinhas montadas de acordo com a listagem fornecida pela Fundação Francisca Franco, instituição que auxiliamos há anos. Quem preferir poderá fazer a doação em dinheiro e o SEAC montará mais sacolinhas com essa arrecadação. Informar sobre a doação em dinheiro para que possa ser destinado para a confecção das sacolinhas. Porque assim, tem gente que não tem condição de pegar todos os itens da sacolinha, quer colaborar só com um pequeno valor, 5, 10 reais, assim. A gente vai acumulando esses valores aí a gente pega esse saldo e compra a sacolinha. O importante é, quando fizer um Pix para a conta, informar que é para a sacolinha de Natal. A gente recebe doação de mensalidade, recebe doação para assistência social, outras doações que a gente recebe. Então, só colocar no Pix, no tecido Pix. Esse valor se destina para a sacolinha de Natal que a gente separa e a gente compra os itens aí, tá bom? Também estamos com a nossa campanha dos quadradinhos de lã. Essa aqui é uma campanha permanente, que é isso aqui, ó. Quem não conhece, é isso aqui. A gente pede esses quadradinhos retratados, olha que negócio colorido, né? Cada um faz um quadradinho de 20 por 20, né? Esses quadradinhos aqui, pá, bum. E aí a gente anda para as tricoteiras. As tricoteiras chegam e junta tudo. Me falaram que é crochê, né? São crocheteiras, tá? Eu não tenho habilidade para nenhum dos dois, então vocês sabem que eu não sei o que é tricô e o que é crochê. Mas é isso aqui, 20 por 20. Quem não tem essa habilidade pode doar a lã que a gente manda para as crocheteiras. Aí elas vão lá e montam esses quadradinhos, vão para aquelas crianças que sentem muito frio, né? Mas os quadradinhos podem ser também de tricô. Pode ser tricô também, tá? Pode ser tricô, pode ser crochê. Depois eu pesquiso no Google qual a diferença dos dois, tá? Aí eu falo para vocês, quem souber. Também aceitamos doações de roupas, calçados, acessórios e livros espíritas, novos e seminovos. Pedimos que as roupas estejam em bom estado e limpas, porque nós não temos aqui máquina de lavar, não temos estrutura para lavar roupas aqui, tá? Aí para doações de dinheiro tem o nosso Pix ali, pode doar qualquer quantia para manter a casa, aí só dizer para que é o dinheiro, né, para doar. Também estamos numa outra campanha de arrecadação de tampas e lacres de plástico, né, de garrafa, de garrafa PET, aquela tampinha, e a tampa de requeijão, aquela tampinha de requeijão. Lacres de latas de alumínio, aquela latinha lá, um negocinho lá. E blister, que é aquela embalagem interna de remédio. E notas fiscais sem CPF. A gente manda todo esse material lá para o Instituto Amor Rosa, que assiste pacientes com câncer. Né? Então a gente manda lá e eles fazem um trabalho interessante. Procure no Instagram ou no Google, Instituto Amor Rosa. Lá tem todo o trabalho que eles fazem com esse material. Também temos o nosso atendimento fraterno aqui. Para quem não conhece, o atendimento fraterno é um horário que a gente reserva para conversar com alguém que tiver algum problema, quiser falar alguma coisa, está achando que está com um problema espiritual. O que a gente pede?
que marque com antecedência para a gente disponibilizar uma pessoa para conversar. Então, normalmente a gente faz esse atendimento meia hora antes de começar o trabalho, ou a gente faz também por WhatsApp, pessoas que não conseguem vir até o centro, outros não se sentem confortáveis de falar pessoalmente, também podem fazer o atendimento pelo WhatsApp. A gente só pede que marque na secretaria antes. E temos aqui nossa biblioteca, temos livros novos e seminovos ali, e também o Evangelho no Lar. A gente fala isso toda semana, vocês falam isso toda semana? Sim, falamos isso todas as semanas. Porque o Evangelho no Lar você também faz toda semana. Então, todas as vezes que vem aqui, a gente pergunta, todo mundo faz o Evangelho em casa? É importante fazer o Evangelho, é importante vir ao centro? É importante, mas é importante também a gente fazer o Evangelho em casa. Quem não faz, não sabe como que faz, tem ali com a Cris, tem a orientação. A gente tem um panfletozinho que mostra como que é ok, é só reservar um dia, um horário na sua casa para poder fazer. Beleza? Dito tudo isso, podemos começar agora? Então, vamos lá. Então, neste momento, vamos elevando nossos pensamentos a Deus, a Jesus. Vamos nos conectando com o plano espiritual. Vamos deixando nossas preocupações de lado. Vamos recebendo essas boas energias aqui desta casa. Vamos acalmando nossos corações, sentindo esse amor, essa paz. Vamos recebendo esses bons fluidos, nos acalmando. Vamos agradecendo a Deus e a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos esta noite. Que possamos receber os ensinamentos, que possamos praticá-los e levá-los adiante. E assim, mais calmos, mais tranquilos, vamos iniciando o nosso encontro de hoje com a oração que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, vamos lá. Eu trouxe para a gente conversar hoje vou falar um pouquinho sobre as leis morais, mas eu vou falar especificamente de uma delas, tá? Eu não sei porque não saiu uma página, então eu tenho um textinho que está aqui no meu celular. Na verdade, o que são as leis morais, segundo o Espiritismo, né? Nós temos 10 morais lá no Livro dos Espíritos. Elas são as leis que regem a nossa vida. Todos nós temos essas leis já no nosso consciente. Todos nós. E quais são essas leis morais? Nós temos a lei do trabalho, nós temos a lei de adoração, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei do progresso, lei de igualdade, lei de liberdade e a última, que é a lei de justiça, amor e caridade. Tá? Então essa foi a classificação das leis que estão lá nos livros dos Espíritos. Há um mês atrás, eu fiz um evangelho aqui, eu falei bastante da lei da liberdade. E hoje eu trouxe para a gente conversar sobre a lei da sociedade. E eu já combinei comigo mesmo que toda vez que eu fizer o evangelho, eu faria uma dessas leis. Né? Então são 10, eu já tenho 10 evangelhos prontos, né? Agora não, só são 8. Já fiz um, agora vai fazer outro, então tem 8, né? Mas eu estou tranquilo, porque eu já tenho tema para todos os evangelhos aí, então já tem 8.
E a lei de sociedade? O que a lei de sociedade nos diz aqui, né? A lei de sociedade nos revela uma verdade profunda sobre a natureza humana. Nós não fomos feitos para viver isolados. Desde os primórdios, o ser humano buscou a convivência com outros, formando famílias, tribos, cidades e nações. Essa necessidade de viver em grupo é parte essencial do nosso processo de evolução. Segundo a doutrina espírita, o homem é um ser social, porque é através da interação com seus outros que podemos aprender, desenvolver virtudes e avançar moralmente. Ou seja, conforme nós vamos convivendo, nós vamos aprendendo e nos melhorando. Né? Lá na frente a gente vai entender o porquê que isso, alguns impeditivos. Kardec nos ensina que a vida em sociedade é um instrumento divino para que possamos crescer espiritualmente. Deus, em sua sabedoria, nos colocou em constante convivência com outras pessoas, porque é justamente nesse convívio que somos desafiados a praticar a paciência, o perdão, a empatia e a caridade. O isolamento completo seria o contrário da nossa natureza e a nossa finalidade como espíritos em evolução. Ou seja, se a gente for para uma ilha, a gente não vai conseguir. Vamos ser nós mesmos lá, vamos ficar lá. A nossa evolução vai ser, vamos aprender a caçar, vamos aprender a fazer alguma coisa desse tipo, mas moralmente, espiritualmente, não vamos evoluir nada. A gente não vai lidar com uma pessoa que tem uma opinião diferente, né? Estamos vivendo uma época de eleição, né? Até brinquei com meu amigo que ele chegou e falei, você é Câmara ou Trump, né? Ele veio dos Estados Unidos, né? Aqui a gente tem Lula, Bolsonaro, né? Todas essas coisas aí. Como é vamos conviver com essas diferenças, né? Como a gente vai conviver? Como a gente lida com uma opinião diferente da nossa? Como que a gente evolui nisso? Como que a gente aceita essas pessoas que pensam tão diferente? Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade de conviver com palmeirenses, mas eu tenho que viver com eles, entendeu? Eu tenho que conviver com os palmeirenses, eu sou obrigado. Inclusive você ama muito palmeirense. E eu sou casado com uma palmeirense. Olha como eu sou um ser evoluído, entendeu? A pessoa... Então a gente tem, você vê como a gente aprende, né, a conviver com as diferenças, né? E por meio das relações sociais, nós aprendemos a lidar com a diversidade de opiniões, temperamentos e experiência, o que nos permite desenvolver a tolerância e a capacidade de amar o próximo como a nós mesmos. Tá? Aí, tem lá, a sociedade como escola da alma. Quando refletimos sobre a sociedade em que vivemos, percebemos que ela funciona como uma escola da alma. Em nosso dia a dia, somos desafiados por situações que nos colocam frente a frente com nossas imperfeições, dando-nos a oportunidade de superá-las. Imagina uma pessoa que tem dificuldade de lidar com a raiva. Ao conviver com outras pessoas, seja em sua família, no trabalho ou em ambientes sociais, ela será colocada em situações que testam a sua paciência. Esses desafios não são por acaso, são oportunidades providenciais para que possamos trabalhar nossas imperfeições e desenvolver nossas virtudes. Eu tenho praticado muito isso, sabe? Às vezes, quando uma pessoa começa a falar alguma coisa para mim assim, que eu não concordo com ela, a primeira coisa que eu pergunto, eu entrar nesse conflito vai mudar alguma coisa na minha vida? Não, acho que não. Ela pensa muito diferente. Para que eu vou entrar nesse conflito? Eu não preciso concordar, mas eu não preciso discordar e tentar convencer ela a concordar com o que eu penso. Eu não preciso concordar, não, legal, que bom. Bacana. Ah, e o que você acha disso? Não, eu penso um pouco diferente, mas não vai mudar nada. Respeito, né? É respeito. Não, respeito que você tem pela pessoa, exatamente, não vai mudar nada. Entendeu? Sabe? Porque ele pensa diferente, porque ele tem uma dificuldade, e às vezes a gente sente raiva de determinadas situações. Será que vale a pena a gente ter raiva disso? Será que isso vai... Às vezes uma conversa muito simples pode virar uma discussão que vira um problema gigante. Então a gente tem que aprender a controlar isso e aprender a conviver com isso. A lei de sociedade nos convida a entender que ninguém está na nossa vida por acaso. Olha só os palmeirenses aqui. Cada pessoa que... É verdade. Cada pessoa que cruza nosso caminho, seja de forma passageira ou duradoura, tem um papel a cumprir em nossa jornada espiritual. E nós, por nossa vez, também somos instrumentos de aprendizado e crescimento para os outros. Ontem foi meu aniversário, né? E a gente estava lá em casa. A minha mãe, né? Ela falou para minha esposa, né?
Ela falou assim, feliz aniversário e tal, não sei o que lá, né? Aí ela falou pra minha esposa assim, ela falou assim, graças a Deus você apareceu na vida do meu filho para ajudar a cuidar da gente, né? Então, é o que a gente fala, e a gente estava até comentando, né? Entre nós, vou fazer 20 anos de casado agora em janeiro, né? E foi um encontro. Né? A minha mãe vai fazer 96 anos. E realmente eu com minha esposa foi um encontro que a gente teve, né? Porque a gente sempre se deu bem desde casa, né? E assim, e a convivência com as famílias em si, né? Sempre foi. Então foi um encontro. Então, muito provavelmente a gente já se conhecia em outras vidas. Entendeu? E a gente voltou dessa vez para fazer outras coisas, com algumas outras missões. Não sei porquê, mas a gente voltou a se encontrar. Entendeu? Aí, aqui eu vou trazer para vocês alguns exemplos práticos, né? Na vida em sociedade, né? Que o primeiro exemplo é a vida em família, que eu estou acabando de falar. O convívio em família, quando a gente chega nessa encarnação, é como a gente já começa aprendendo dentro de casa, com os nossos pais, com os nossos parentes próximos. A gente já vai aprendendo, tanto que a gente fala, né? O exemplo de moral, né? Por exemplo, se você tem um pai, a característica da família, né? Qual é aquela frase que você botar no seu pediatra, da sua filha? O exemplo, teu exemplo, quer dizer, é o seguinte, eu levava as minhas filhas, né, a gente levava no pediatra e ele tinha um quadro bem grande na parede, dizendo o seguinte, pais, né, o seu exemplo soa tão alto nos meus ouvidos que eu não consigo escutar o que você diz. Olha que profundidade que é isso. Quer dizer, o exemplo é muito. Não adianta você falar e não exemplificar. Né? Exato. Agir de modo diferente. Agir de modo diferente. Da boca para fora, não. Exatamente. E a responsabilidade de você ser um chefe de família, de você receber um espírito que está vindo, reencarnando, e você tem essa responsabilidade durante toda essa encarnação e montar o caminho dele, né? Então, é muito interessante esse exemplo, né? E aqui ele fala, inclusive, né, dos conflitos familiares, né? E, às vezes, conflito não quer dizer que as pessoas são desunidas, né? Não. Entendeu? Não quer dizer isso. Né? Às vezes, o conflito é importante também. É importante até também como a gente vai lidar com isso, né? Às vezes, eu sempre, lá no escritório, até falando ali, trabalho esse exemplo, mas em casa também, eu com meus irmãos, a gente tem alguns problemas de conflito. Mas isso não quer dizer que a gente não se goste. Entendeu? Sabe? Mas existe, é a forma, na sua casa, é a forma onde você pode se expressar. Onde você não precisa fazer média. Né? Você pode chegar lá e falar o que você pensa, né? E o pai sempre naquela função de apaziguar, controlar, educar, passar ensinamentos, tudo mais, e assim a gente vai seguindo a nossa jornada. Então a família, logo quando a gente chega nessa encarnação, a família é o nosso primeiro ponto, é o nosso ponto de partida aqui. Aí vem o ambiente de trabalho. E o ambiente de trabalho, né? Que é uma coisa de sociedade, que é um exemplo de viver em sociedade, que eu acho assim que é mais, é uma coisa muito contundente. Eu lembro no meu primeiro emprego, eu trabalhava como office boy, e vem uma situação, né, que é quando você é muito novo, os mais velhos eles gostam de fazer você de idiota, né? É um prazer dos caras, né? Quando chega um cara, moleque novo, começa a trabalhar com 15 para 16 anos, né? O prazer dos caras mais velhos é fazer você de idiota, eles se divertem com isso, né? E depois quando você fica mais velho, você faz os outros de idiota também, né? Você tem esse prazer também, né? É a sua vez, né? E eu lembro no meu trabalho que chegava o chefão lá, só lavar carbono. Lavar carbono para usar de novo, né? Eu era um pouquinho mais esperto, eu falava, né? Não vou lavar, né? Tal, não sei o quê. Desconfiava, mas teve uma vez que eu caí numa brincadeira que foi muito engraçado. Sabe a Mafesa, que fabrica os trens no metrô? Eu trabalhava numa empresa, nesse meu primeiro emprego, numa empresa de comércio exterior. Tá? E olha que coisa interessante. Eu fui levar uns documentos lá na Mafesa, né? Deixei os documentos lá, tudo mais.
Aí então, eu tava saindo, chega um cara lá, oh, vem cá rapaz, vem cá. Pois não. Você precisa falar com o Rubens era o dono da empresa que eu trabalhava. Você fala para o Rubens o seguinte: a roda do trem já está quase pronta para ele mandar alguém vir aqui buscar amanhã para eu pintar ela de verde e amarelo. Eu, na minha humilde ingenuidade, eu falei, pô, vamos fazer uma roda de trem, né, de ônibus, né, meu? Eu, na minha humilde ingenuidade, né, cheguei lá no escritório achando que eu estava abafando, né? Aí eu cheguei na secretária do Rubens, falei, eu preciso falar com o Rubens. O que você quer falar com o Rubens? Eu falei, o Kleber lá da Mafesa, lá, ele mandou um recado pro Rubens, né? Pô, se ele fosse mandar um recado da roda, ele ligaria pro cara, não mandaria o office boy falar pro cara, né? Olha que ingenuidade. Aí eu caí nessa, os caras queriam me pegar, né? Caí nessa, né? Aí eu falei, mas o que você quer falar com ele? Eu falei, é urgente, o Kleber falou que quer mandar esse recado. Entrei na sala do cara, comprei o cara, eu lembro até hoje, ele usava um óculos assim, né? Quando eu falei, ele fez assim, muito obrigado. Recado tá dado. Claro que ele saiu da sala, o escritório inteiro estava rindo da minha cara, né? E eu piquei alguns minutos para tentar entender porque eles estavam rindo da minha cara. Né? Aí eu estou trazendo esse exemplo porque no ambiente de trabalho, olha assim, lógico que depois eu fiquei louco da vida, eu queria matar o Rubens, o Kleber e o Caramba 4, né? Não sei o que, os caras tiravam sarro da minha cara. Mas faz parte do processo. Faz parte do processo. Você está no ambiente de trabalho, quando você tem que ensinar alguém, quando você tem que ter uma paciência para ensinar aquilo, o conflito de ideias, como vai fazer isso, como vai fazer aquilo, de que forma que vai ser isso, quando o seu chefe te chama, te dá uma dura, e você não concorda, mas você tem que ficar quieto, etc. Olha o que é o convívio em sociedade. Entendeu? A gente lidar e aprender a lidar com esse tipo de gente. Entendeu? Assim, é lógico, não vou dizer para você que eu sou um santo, que eu nunca fiz isso na minha vida. Depois, quando eu fiquei mais esperto, eu também fazia as minhas brincadeiras, né? Trabalhava numa seguradora, o boy que entrava, você mandava ele no sinistro, mandava pegar uma régua de medir sinistro, né? E o cara ia lá todo feliz, pegar uma régua de medir sinistro. Não era nada disso, não existe isso, né? Outra brincadeira que a gente fazia, vai comprar sal de fruta sabor morango. O moleque ia 10 farmácias procurar sal de fruta sabor morango, entendeu? Então a gente fazia isso, né? As brincadeiras que a gente faz, entendeu? Mas e você conviver em sociedade. Isso torna um ambiente divertido, alegre. O idiota fica triste, mas fazer o quê, né? É a vez dele, na brincadeira. Eu tive que buscar um esquadro redondo. Tinha 14 anos, primeiro trabalho de office boy. A contabilidade, eles mandaram para o almoxarifado, vai buscar um esquadro redondo. Então, até hoje. Eu no banco também. No banco também, primeiro emprego, né, no banco. Ó, vai buscar lá no xerifado um martelo de bater compensação. Também é boa. Mas percebe, assim, e tudo isso vai fazendo, né? Por um lado você vai evoluindo, vai aprendendo a fazer as coisas. Eu fazia isso aí que está falando ali no Baberinos aqui da Nossa Senhora da Lapa. Tinha o Baberinos antigamente ali? Tem, em 82, 81 por ali. Porque, cara. Você lembrou do. Martelo. Uma pessoa que está buzinando ali, né? Será que pararam em alguma garagem aí? Dá uma olhada. Não sei. Bom, então o papel da sociedade, a gente tem a questão lá do trabalho também, né? Como eu estava falando para vocês, que é o exemplo que convivemos com pessoas de diferentes origens, personalidades, valores. Nem sempre temos afinidades com todos, mas é nesse ambiente que podemos colocar em prática o respeito mútuo, cooperação e ética. É no ambiente de trabalho que a gente vai conviver e vai colocar tudo isso em prática. A gente tem que conviver com aquele cara que a gente não gosta, que a gente não bate com ele, mas tem que conviver com ele. Porque não está na sua mão se livrar dele. Entendeu? De repente o cara é um bom profissional e você não gosta do cara, mas enfim, tem que aprender a conviver com ele. E aqui tem o papel da sociedade, o papel da sociedade maior, a comunidade e o mundo. Além das relações familiares e profissionais, além de sociedade, também se aplica a forma como nos relacionamos com a comunidade em que vivemos e com o mundo. Como cidadãos, temos responsabilidades sociais que incluem o respeito às leis, a participação em ações coletivas para o bem comum e a prática da solidariedade. Quem está fazendo aqui essas ações de caridade que a gente pede, para dar polícia, para fazer campanha de Natal, etc.
Então, quando participamos de campanhas de ajuda ao próximo, seja doando alimento, seja colaborando em ações de voluntariado, estamos exercendo a lei de sociedade em seu mais alto grau. Ao estender a mão para aqueles que estão em situação de vulnerabilidade, mostramos que entendemos que somos todos irmãos, filhos de um mesmo Pai, e que o progresso de um está intimamente ligado ao progresso de todos. Por exemplo, durante uma crise, como uma catástrofe natural, vemos a importância da solidariedade social. As pessoas se unem para ajudar quem está em dificuldade, mostrando que, mesmo das adversidades, a convivência em sociedade pode despertar o melhor do ser humano. O que aconteceu lá no Sul, por exemplo, né, todas essas tragédias que teve, a mobilização que teve para ajudar todo mundo, né, todo mundo mandando doação, ajudando as pessoas, recebendo gente nas casas, toda a ajuda humanitária que foi para lá e tudo mais. Isso é uma forma, pena que a gente só vê isso, só ganha essa proporção quando acontece uma catástrofe. Mas tem muita gente que faz isso no dia a dia. Eu trabalho no centro da cidade na 24 de maio. Todos os dias à noite tem vários carros servindo jantar dos moradores de rua. Todos os dias. Entendeu? Não precisa falar, sair na mídia, isso daí. É vontade própria. Tem um grupo de pessoas que se propõe a cozinhar durante o dia e levar comida para os moradores de rua à noite. Para quem não tem. Tem gente que faz isso, tem gente que se propõe a fazer isso. Entendeu? E aí, qual é o desafio? Desafio do egoísmo. No entanto, apesar de estarmos inseridos na sociedade, muitas vezes o egoísmo se torna um obstáculo para a prática plena dessa lei. Quando nos deixamos dominar pelo orgulho, pela vaidade, tendemos a agir como se os outros fossem meros instrumentos para a nossa satisfação pessoal. Isso vai contra os princípios espirituais de fraternidade e solidariedade. A doutrina espírita nos alerta sobre a necessidade de combater o egoísmo. Kardec afirma que o egoísmo é uma das maiores chagas da humanidade e que ele se manifesta principalmente nas relações sociais. Para superar o egoísmo, devemos cultivar o amor ao próximo, a empatia e a disposição de servir, ou seja, ajudar o próximo. Trazer aquela roupa lá que está na sua casa, que você não usa há 200 anos, que você acha que você vai usar quando você emagrecer 10 quilos. Né? Enfim. Não vai usar. Né? Aí vem essa questão, né? O egoísmo, inclusive, o egoísmo é o que mais destrói a humanidade. Nós estamos tendo guerras e guerras aqui no nosso planeta, as pessoas estão destruindo o planeta, jogando bomba nos outros. Isso aí é uma questão de egoísmo. Entendeu? Por que você resolve as coisas com bomba matando gente? Entendeu? Por que você resolve isso dessa forma? Você não resolve isso com diálogo, não resolve isso com uma conversa, não resolve isso com uma diplomacia, não tenta resolver dessa forma. Não, é mais fácil, sei lá, fazer um atentado terrorista, destruir um prédio, uma bomba no prédio, e não resolve nada, porque é só, a coisa só vai piorando, porque você joga a bomba aqui, aí o outro vai e joga 2 em você, aí o outro vai lá e joga 3 lá. Entendeu? E fica essa brincadeira aí e vai matando gente. Vai matando gente. Mas o cara que combina essas coisas, ele não está lá dando tiro em ninguém. Ele está sentado, com segurança, com tudo fechado ali, mas ele está mandando jogar bomba lá. Mas ele não vai lá dar tiro, né? E tomar tiro, né? Enfim. Mas é isso. Aí, para a gente finalizar, vem o progresso social e espiritual. A lei de sociedade nos mostra que o progresso espiritual de cada indivíduo está diretamente ligado ao progresso da sociedade como um todo. Ninguém evolui de forma isolada, assim como em uma escola, onde o aprendizado se dá pelo contato com os professores e colegas, em nossa vida espiritual, o aprendizado se dá pelo convívio com outras pessoas. Cada vez que interagimos com o outro, estamos, de certa forma, ajudando a construir uma sociedade mais justa e fraterna. E quanto mais evoluída for a sociedade, mais ela se tornará um ambiente propício para o progresso dos espíritos que nela habitam. O Espiritismo nos ensina que no futuro
a humanidade alcançará um estágio de fraternidade universal, onde as relações sociais serão baseadas no amor e na justiça. Esse é o caminho que Deus nos reserva. E cada um de nós, ao praticar a lei de sociedade com responsabilidade e respeito, está contribuindo para a construção desse futuro. Então, cada um fazer um pouquinho, cada um fazer a sua parte, replicar, vai chegar uma hora que o bem vai prevalecer. Conclusão. A lei de sociedade nos convida a refletir sobre nossa responsabilidade em nossas relações com os outros. Ela nos mostra que o convívio em sociedade não é apenas uma necessidade material, mas, sobretudo, uma necessidade espiritual. Cada pessoa que entra em nossa vida tem algo a nos ensinar. E nós também temos um papel importante na vida daqueles que nos cercam. Ou seja, ninguém é o dono da verdade. Todos nós estamos aqui nesse planeta, em franca evolução, em franco aprendizado. Cada dia a gente aprende uma coisa a mais, cada dia a gente aprende uma coisa diferente. Né? E principalmente conviver com as diferenças. Né? Novamente teremos eleições no domingo, e não importa quem vai ganhar a eleição. Não importa se é o seu candidato ou o seu candidato do outro que ganha a eleição. O cara que ganha a eleição, ele tem que governar para todo mundo. Ele tem que ser cobrado por todos, por quem votou nele e por quem não votou nele. O candidato que é contra qualquer princípio de sociedade, de viver em harmonia, paz, ele não é um candidato que a gente pode votar. E a gente tem que aprender a conviver com isso. O meu candidato não ganhou a eleição, eu tenho que ficar torcendo para o cara dar errado. Isso é a mesma coisa que você está dentro de um Boeing, torcendo para o piloto derrubar o Boeing, porque não foi o piloto que você escolheu. Você vai se ferrar do mesmo jeito. Você entendeu? Então, o papel de cidadão nosso como sociedade é tentar conviver em harmonia, cobrar quem tem que ser cobrado e respeitar a opinião do nosso próximo. Que assim a gente vai construir um mundo muito melhor. Mas muito melhor mesmo. Beleza? Esse era o meu recado. É isso aí. Vamos seguindo agora com a prece de Cáritas, a prece da caridade. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo o poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, e põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, meu Deus, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra, deixar-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa bendita e santa imagem. Graças a Deus. Vamos agora, aguardando se teremos alguma comunicação. Amigos presentes, encarnados e desencarnados, todos somos espíritos e espíritos irmãos, criados por um Pai generoso, um Pai maravilhoso. Deus nosso Pai, como falou Jesus que veio
aqui, neste planeta, ensinar o bem, o amor, a caridade. E vejam, então, que Pai maravilhoso que é o Pai Nosso que está nos céus, o Criador deste universo, talvez vários universos, multiversos, como os cientistas estão descobrindo. Então, o que vocês acham? Que vida maravilhosa todos os espíritos têm, com todos esses ensinamentos desse irmão maravilhoso, Jesus. Jesus de Nazaré. Então pense bem, a vida é o patrimônio maior de cada filho do Criador. Todos irmãos, como se fala muito, é a generosidade que temos, como foi falado bastante aqui, que temos que ter uns com os outros. E tem mais, estejamos em qualquer dimensão possível. A Terra, este orbe, está na terceira dimensão e teremos muitas outras dimensões para aprender, para lidar com outras pessoas, outros espíritos, outras ideias e sempre irmanados. Pense bem, a vida é este patrimônio maravilhoso. E sigamos. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Vamos seguindo agora com as nossas vibrações. Então, nesse momento, pedimos ao mentor espiritual do nosso trabalho, Dr. Bezerra de Menezes, e suas legiões de colaboradores, que possam enviar, durante as vibrações, um passe à distância a todos os frequentadores virtuais deste nosso trabalho. Que através desse passe, eles possam receber as energias benéficas e restauradoras para os seus corpos físicos e espirituais. E já harmonizados e fortalecidos com Deus nosso Pai, nós vamos vibrar. E vibrar é desejar aos que forem citados nossos melhores pensamentos e os nossos melhores sentimentos. Vamos vibrar pelo bem universal, pela paz mundial e harmonia entre todos os povos. Peçamos a Deus que as orações e súplicas que hoje se elevam ao céu toquem as mentes e os corações dos responsáveis por toda a guerra, para que façam prevalecer o diálogo e o bem de todos seja colocado acima dos interesses de uma parte, e que também floresça a fraternidade, a superação dos meios, aliás, dos medos e sofrimentos, fechando todas as feridas. Que haja paz na terra. Vamos vibrar também pelo nosso Brasil, iluminando o seu contorno todo iluminado, e que essa luz seja forte para iluminar todo o nosso povo com muita saúde, amor e paz. Vibremos também para que todos os homens, através de atitudes de caridade e amor ao próximo, possam evoluir moral e espiritualmente para a verdadeira regeneração deste nosso planeta. Muita fé, muita esperança e muita força para todos aqueles que se encontram desiludidos e perdidos nos vícios.
conforto e esperança a todas as crianças, tanto as desamparadas quanto aquelas recolhidas em orfanatos. Muita saúde e esperança a todos os doentes, onde quer que eles se encontrem. Vibremos também respeito e carinho a todos os idosos, sejam eles nossos parentes, amigos ou até desconhecidos. Muita luz e um caminho repleto de conforto a todos os espíritos encarnados, e que os espíritos que ora estão reencarnando neste planeta sejam recebidos também com muito carinho e amor. Vibremos para que todas as casas assistenciais, ajudadas por todos nós, tenham muita força, muita esperança e que sempre possam prover as suas necessidades. Vivemos para que a água que nós já separamos seja fluidificada pelos nossos benfeitores espirituais e sirva de remédio e alívio para todos os nossos males, sejam eles físicos ou espirituais. Vibremos também para que os nomes que se encontram em nossa caixa de vibrações do SEAC, encarnados e desencarnados, possam receber do plano espiritual o que mais necessitam, mas sempre de acordo com os seus merecimentos. E pedimos a Deus, neste momento, bênçãos de paz, de amor, de cura e alívio para todos nós. E agradecidos dizemos, graças a Deus e graças a Jesus. Vamos seguindo agora com a oração ao Dr. Bezerra de Menezes, o mentor do nosso trabalho. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejarem conhecer e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, sente tuas mãos adivosas em socorro daqueles que te reconhecem no descanseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus bons espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta suas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Graças a Deus e graças a Jesus. Bom, vamos encerrando nosso encontro de hoje agora. Quero agradecer a presença de todos mais uma vez e reforçando a importância de fazer o Evangelho no lar. E quem está vindo pela primeira vez, a gente aplica os passos, depois, saindo do passe, toma água aqui no corredor, tá? A água fluidificada, estão os copinhos ali do lado. Se precisar do segundo passo. E se precisar do segundo passe, é só voltar ao salão que a gente aplica o segundo passe, tá bom? Então vamos agora, mais uma vez agradecendo a Deus e a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui esta noite, pelos conhecimentos que recebemos esta noite, que possamos seguir em segurança para os nossos lares, que possamos ter uma semana com muita paz, com muita luz, que possamos ter inteligência e sabedoria para enfrentar as adversidades, que possamos ser sábios nos momentos de lazer e que possamos ter muita força, fé e coragem para enfrentar todos os desafios. E vamos encerrando nosso encontro de hoje, pedindo a Deus que nos conceda a serenidade para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e a sabedoria para percebermos a diferença. Que assim seja,
Graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigado a todos pela presença.